Jogador famoso disfarçado. É humilhado em festa de luxo pela cor de sua pele. Mas quando descobrem sua verdadeira identidade, todos se arrependem imediatamente. O salão de festas do Hotel Palácio Imperial resplandecia com o brilho de 1000 luzes douradas. Cristais tiniam, sedas farfalhavam e risadas ecoavam pelo ar perfumado. Era mais uma noite de gala da alta sociedade, onde os ricos e poderosos se reuniam para exibir sua opulência e tecer suas teias de influência. Entre os convidados, um homem se destacava não pela ostentação, mas pela simplicidade. Joaquim Silva, vestido com um terno bem cortado, mas sem extravagâncias, observava o ambiente com olhos atentos e curiosos. Poucos ali sabiam que, por baixo daquele disfarce discreto, escondia-se um dos maiores jogadores de futebol do país. Joaquim havia recebido o convite através de seu agente, que insistira na importância de sua presença naquele evento. É uma oportunidade única de networking, dissera ele. Você precisa começar a pensar no futuro, em investimentos, em conexões além do campo. Relutante, o jogador acabou cedendo, mas decidiu manter um perfil baixo, evitando chamar atenção para si. Enquanto circulava pelo salão, Joaquim não pôde deixar de notar os olhares furtivos e os cochichos que o seguiam. Sua pele negra, embora não fosse a única no recinto, parecia despertar uma curiosidade incômoda em alguns dos presentes. Ele já estava acostumado com esse tipo de reação fora dos gramados, mas ali, naquele ambiente pretensamente refinado, a sensação era ainda mais desagradável. Foi então que ele avistou Carlos Mendes, o magnata, dono da maior empresa de material esportivo do país e principal patrocinador de seu clube. Joaquim conhecia o rosto do empresário das reuniões e eventos do time, mas nunca haviam sido formalmente apresentados. Pensando que essa poderia ser uma boa oportunidade para estabelecer um contato importante, o jogador se aproximou. "Boa noite, Sr. Mendes", cumprimentou Joaquim educadamente, estendendo a mão. "É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente." Carlos Mendes olhou para a mão estendida com uma expressão de desdém mal disfarçada. Seus olhos percorreram Joaquim de cima a baixo, detendo-se por um momento em sua pele escura, antes de voltar ao rosto do jogador. "E você é?", perguntou o empresário, sua voz carregada de arrogância. Joaquim sentiu um nó se formar em sua garganta, mas manteve a compostura. "Joaquim Silva, senhor." "Sou jogador do..." "Assim", interrompeu Mendes com um sorriso falso. "O garçom. Desculpe, mas não estou precisando de nada no momento. Talvez mais tarde." "O sangue de Joaquim patrocina?" Os olhos de Luísa se arregalaram em reconhecimento. "Espere, você é aquele Joaquim Silva, o atacante?" Joaquim não pôde conter um sorriso, tímido. "Esse mesmo? Meu Deus, eu sou sua fã!" exclamou Luísa, seu rosto iluminando-se. "Não acredito que não o reconheci. É que você parece tão diferente fora de campo." "Essa era a intenção", admitiu Joaquim. "Eu queria passar despercebido, conhecer as pessoas sem o peso da fama. Mas parece que nem assim consigo escapar do preconceito." Luísa ficou séria novamente. "O que aconteceu esta noite é apenas a ponta do iceberg, não é? Imagino que você enfrente situações assim com frequência." Joaquim suspirou, sentindo o peso de anos de experiências similares. "Mais do que gostaria de admitir. No campo, sou idolatrado. Fora dele, muitas vezes sou apenas mais um homem negro que as pessoas julgam sem conhecer." "Isso é terrível", disse Luísa, sua voz carregada de indignação. "Algo precisa ser feito. Não podemos continuar vivendo em uma sociedade que trata as pessoas assim." Foi nesse momento que algo mudou no olhar de Joaquim. Uma centelha de determinação brilhou em seus olhos. "Você tem razão", disse ele, endireitando os ombros. "Algo precisa ser feito, e talvez eu esteja em uma posição para fazer algo." Luísa sorriu encorajadora. "Se há alguém que pode fazer a diferença, é você, Joaquim. Você tem uma plataforma, tem influência. Use-a." As palavras de Luísa pareciam ecoar dentro de Joaquim, despertando algo que há muito tempo estava adormecido.
Ele percebeu que não podia mais ficar em silêncio, não podia mais aceitar passivamente o preconceito que ele e tantos outros enfrentavam diariamente. "Você está certa", disse ele, sua voz ganhando força. "É hora de usar minha voz para algo maior que o futebol. É hora de lutar contra essa discriminação, de mostrar que a cor da nossa pele não define quem somos ou do que somos capazes." Luísa apertou gentilmente o braço de Joaquim, seu olhar cheio de admiração e apoio. "E você não estará sozinho nessa luta", garantiu ela. "Conte comigo para o que precisar." Naquele momento, em meio ao brilho e à opulência de uma festa da alta sociedade, nasceu uma parceria que mudaria não apenas a vida de Joaquim e Luísa, mas a de incontáveis outras pessoas. O jogador de futebol e a jovem idealista, unidos por um encontro fortuito e um propósito comum, estavam prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria o status quo e inspiraria uma geração inteira a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Enquanto deixavam o salão de festas lado a lado, Joaquim sentiu uma mistura de apreensão e expectativa. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, cheio de obstáculos e resistência. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia verdadeiramente motivado, pronto para usar sua fama e sua influência para algo maior que ele mesmo. A noite que começara com humilhação, terminava com esperança. E embora Joaquim ainda não soubesse, aquela seria apenas a primeira página de uma história de coragem, perseverança e transformação que ecoaria muito além dos limites do campo de futebol. Nos dias que se seguiram à festa, Joaquim não conseguia tirar da cabeça o incidente com Carlos Mendes. A raiva inicial havia se transformado em uma determinação ardente de fazer a diferença. Ele passou horas pesquisando sobre discriminação racial, políticas de inclusão e iniciativas antirracistas ao redor do mundo. Foi durante uma dessas sessões de estudo que seu telefone tocou. Era Luísa. "Oi, Joaquim, espero não estar incomodando", disse ela, sua voz transmitindo uma mistura de entusiasmo e nervosismo. "De forma alguma", respondeu ele, sentindo um sorriso involuntário se formar em seus lábios. "Na verdade, estava pensando em te ligar." "Ótimo! Porque eu tive uma ideia e queria compartilhar com você." Luísa fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. "O que você acha de criarmos uma fundação? Uma organização dedicada a promover a igualdade racial e combater o preconceito." O coração de Joaquim acelerou. Era como se Luísa tivesse lido seus pensamentos. "É exatamente o tipo de coisa que eu estava considerando", respondeu ele animado, "mas não tenho ideia por onde começar." "Bem, por sorte eu trabalho em uma ONG e tenho alguma experiência nessa área", explicou Luísa. "Podemos nos encontrar para discutir isso melhor?" Combinaram de se encontrar no dia seguinte em um café, tranquilo no centro da cidade. Quando Joaquim chegou, Luísa já estava lá, cercada por laptops, papéis e uma pilha de livros sobre direitos civis e ativismo social. "Uau, você realmente fez a lição de casa", brincou Joaquim, impressionado com a dedicação dela. Luísa corou levemente. "Eu sempre me importei com essas questões, mas depois daquela noite digamos que encontrei uma nova motivação." Nas horas que se seguiram, eles mergulharam em discussões apaixonadas sobre a missão da Fundação, possíveis programas e estratégias de atuação. Joaquim compartilhou suas experiências pessoais com o racismo, desde insultos em campos adversários até tratamento diferenciado em lojas e restaurantes. "É por isso que precisamos focar não apenas na conscientização, mas também em ações concretas", argumentou Luísa. "Programas educacionais, suporte legal para vítimas de discriminação, parcerias com empresas para promover a diversidade." Joaquim assentiu, sentindo-se cada vez mais empolgado. "E eu posso usar minha visibilidade como jogador para dar voz a essas iniciativas. Imagina o impacto que podemos ter se conseguirmos engajar outros atletas, artistas." À medida que o sol se punha do lado de fora do café, os contornos da Fundação Silva por Igualdade começavam a tomar forma. Eles mal notaram as horas passando,
absortos em sua visão compartilhada de um futuro mais justo e igualitário. Nas semanas seguintes, Joaquim e Luísa trabalharam incansavelmente para transformar seu sonho em realidade. Contrataram advogados para cuidar dos aspectos legais, recrutaram uma equipe pequena mas dedicada e começaram a estabelecer contatos com outras organizações e potenciais parceiros. O lançamento oficial da fundação foi marcado para coincidir com o Dia da Consciência Negra. Joaquim escolheu esse momento para fazer um anúncio surpreendente durante uma coletiva de imprensa pós-jogo. Como muitos de vocês sabem, sempre me mantive relativamente reservado sobre minha vida pessoal e minhas opiniões fora de campo. Começou ele, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. Mas eventos recentes me fizeram perceber que não posso mais ficar em silêncio. A sala de imprensa, normalmente barulhenta, ficou em completo silêncio. Hoje, tenho o orgulho de anunciar o lançamento da Fundação Silva por Igualdade, uma organização dedicada a combater o racismo e promover a igualdade racial em todos os níveis da sociedade. As câmeras dispararam freneticamente enquanto Joaquim detalhava os objetivos da fundação e compartilhava pela primeira vez publicamente algumas de suas experiências pessoais com o racismo, incluindo uma versão editada do incidente com Carlos Mendes. Não estou fazendo isso para ganhar simpatia ou atenção, concluiu ele, sua voz carregada de emoção. Estou fazendo isso porque acredito que temos a responsabilidade de usar nossas plataformas para fazer a diferença. O silêncio não é mais uma opção. A reação foi imediata e avassaladora. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. A hashtag Fundação Silva se tornou trending topic em questão de minutos. Outros atletas e celebridades começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias experiências e expressando interesse em colaborar com a iniciativa. Mas nem todas as reações foram positivas. Houve quem acusasse Joaquim de politizar o esporte, de criar divisões desnecessárias. Alguns torcedores mais radicais chegaram a pedir sua saída do time. E nos bastidores do clube, rumores começaram a circular sobre o descontentamento de certos patrocinadores, incluindo a empresa de Carlos Mendes. Luísa estava ao lado de Joaquim quando ele terminou a coletiva, oferecendo um abraço de apoio assim que as câmeras se desligaram. "Você foi incrível", sussurrou ela. "Isso vai mudar vidas, Joaquim." Ele sorriu, exausto, mas satisfeito. "Espero que sim, mas isso é apenas o começo, não é?" "Sim", concordou Luísa, seus olhos brilhando com determinação. "O trabalho real começa agora." Enquanto deixavam o estádio naquela noite, Joaquim e Luísa não faziam ideia dos desafios que os aguardavam. Eles não sabiam sobre as forças que já se mobilizavam contra eles, sobre os obstáculos que teriam que superar, sobre as provações pessoais que enfrentariam. Mas naquele momento, tudo o que importava era que haviam dado o primeiro passo. As sementes da mudança haviam sido plantadas, e embora o caminho à frente fosse incerto, eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. A história ainda não acabou, mas se você assistiu até aqui é porque está gostando. Então, por favor, considere se inscrever no canal e comente onde você mora. Voltando à história. Os meses que se seguiram ao lançamento da Fundação Silva por Igualdade foram uma montanha-russa, de emoções e desafios para Joaquim e Luísa. O apoio público que receberam foi esmagador, com pessoas de todo o país, e até mesmo internacionalmente, entrando em contato para oferecer ajuda, compartilhar histórias ou simplesmente expressar gratidão pela iniciativa. A Fundação rapidamente estabeleceu parcerias com escolas e universidades para implementar programas educacionais sobre diversidade e inclusão. Eles também criaram uma linha direta para oferecer apoio legal e psicológico a vítimas de discriminação racial. Joaquim usava sua influência para garantir que essas iniciativas recebessem a atenção da mídia, participando de entrevistas e eventos sempre que sua agenda de jogador permitia. No entanto, à medida que o perfil da fundação crescia, também crescia a oposição a ela.
Joaquim começou a receber ameaças veladas, tanto online quanto pessoalmente. Durante os jogos era comum ouvir insultos racistas vindos das arquibancadas adversárias e, às vezes, até mesmo de sua própria torcida. O clima no clube também mudou. Embora a diretoria oficialmente apoiasse as atividades beneficentes de Joaquim, era evidente que alguns membros estavam desconfortáveis com a atenção que a fundação estava recebendo. Os rumores sobre o descontentamento de Carlos Mendes se intensificaram e havia conversas nos bastidores sobre a possibilidade de não renovar o contrato de patrocínio. Foi em meio a esse turbilhão que Joaquim e Luísa perceberam que seus sentimentos um pelo outro haviam evoluído para algo mais profundo que amizade. O tempo que passavam juntos trabalhando na fundação os aproximou de uma maneira que nenhum dos dois esperava. Às vezes me pergunto se estamos fazendo a coisa certa, confessou Joaquim uma noite após um dia particularmente difícil. Eles estavam no escritório da fundação, rodeados por pilhas de papéis e xícaras de café frio. Parece que para cada passo à frente damos 2 para trás. Luísa se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Joaquim, olhe para tudo o que já conquistamos em tão pouco tempo. As vidas que tocamos, as conversas que iniciamos. Isso é maior que nós dois agora. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo pareceu parar. Sem pensar, Joaquim se inclinou e a beijou suavemente. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo, um pouco envergonhados, mas felizes. Desculpe, murmurou Joaquim. Eu deveria ter perguntado primeiro. Luísa riu, seus olhos brilhando. Não se desculpe, eu estava esperando por isso há semanas. Aquele momento de felicidade, no entanto, foi breve. Na manhã seguinte, Joaquim recebeu uma ligação de seu agente. A empresa de Carlos Mendes havia oficialmente retirado seu patrocínio do clube, citando diferenças irreconciliáveis de valores. Embora o nome de Joaquim não tenha sido mencionado explicitamente, a mensagem era clara. A notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol. Jornalistas esportivos especulavam sobre o futuro de Joaquim no clube. Fãs debatiam acaloradamente nas redes sociais, e a pressão sobre a diretoria para tomar uma posição era intensa. Em meio ao caos, Joaquim e Luísa decidiram que era hora de uma ação mais ousada. Eles organizaram uma coletiva de imprensa onde Joaquim não apenas reafirmou seu compromisso com a luta contra o racismo, mas também revelou publicamente o incidente da festa que havia motivado a criação da fundação. Não posso e não vou ficar calado enquanto minha humanidade e a de milhões de outros é negada por causa da cor da nossa pele, declarou Joaquim, sua voz firme apesar da emoção evidente. Se isso significa arriscar minha carreira, que assim seja. Há coisas mais importantes que o futebol. A revelação enviou ondas de choque através da sociedade brasileira. Carlos Mendes e sua empresa foram alvo de intenso escrutínio público, com muitos chamando por um boicote a seus produtos. Outras empresas, vendo uma oportunidade de se posicionar positivamente, começaram a entrar em contato com a Fundação Silva, oferecendo parcerias e apoio financeiro. No entanto, a vitória pública veio com um custo pessoal. A família de Carlos Mendes, furiosa com a exposição negativa, começou uma campanha de retaliação contra Joaquim e a fundação. Usaram suas conexões para bloquear iniciativas, pressionaram parceiros a se retirarem e até mesmo contrataram investigadores particulares para vasculhar o passado de Joaquim e Luísa em busca de algo que pudesse ser usado contra eles. A pressão era imensa e houve momentos em que tanto Joaquim quanto Luísa consideraram desistir. Mas a cada vez que pensavam em jogar a toalha, recebiam uma mensagem de agradecimento de alguém cuja vida havia sido tocada por seu trabalho. Ouviam notícias sobre como suas iniciativas estavam inspirando mudanças em outras partes do país. Não podemos parar agora, disse Luísa uma noite, enquanto eles revisavam os planos para a expansão da fundação. Estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é possível. Joaquim assentiu, sentindo uma renovada onda de determinação. Você está certa.
Eles podem tentar nos derrubar, mas não vão conseguir nos calar. Não mais. Enquanto planejavam seus próximos passos, Joaquim e Luísa não podiam imaginar as provações que ainda estavam por vir. A luta contra o preconceito estava longe de terminar, e os desafios que enfrentariam testariam não apenas sua determinação, mas também seu amor um pelo outro e sua fé na humanidade. Mas naquela noite, olhando para o futuro com esperança renovada, eles estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo. Juntos, eles eram mais fortes do que qualquer força que tentasse derrubá-los, e com cada desafio superado, cada mente mudada, cada vida tocada, eles estavam um passo mais perto de seu sonho de um mundo verdadeiramente igualitário. Os anos seguintes trouxeram uma mistura de triunfos e tribulações para Joaquim, Luísa e a Fundação Silva por Igualdade. A organização cresceu exponencialmente, estabelecendo centros comunitários em várias cidades do Brasil e expandindo seus programas educativos para alcançar milhares de jovens. Joaquim, agora reconhecido internacionalmente, não apenas por seu talento no futebol, mas também por seu ativismo, tornou-se um orador requisitado em conferências e eventos ao redor do mundo. Sua história de superação e luta contra o preconceito inspirava multidões, e ele usava cada oportunidade para amplificar a mensagem da Fundação Luísa. Por sua vez, emergiu como uma líder visionária no campo dos direitos civis. Sua habilidade em criar alianças estratégicas e desenvolver programas inovadores foi fundamental para o sucesso da Fundação. Juntos, eles formavam uma dupla formidável, equilibrando perfeitamente a visibilidade de Joaquim com a expertise administrativa de Luísa. No entanto, o caminho não foi sem obstáculos. A oposição à fundação, liderada nos bastidores pela família Mendes, continuava feroz. Houve tentativas de sabotar eventos, campanhas de difamação nas redes sociais e até mesmo ameaças físicas que exigiram o reforço da segurança pessoal de Joaquim e Luísa. Um dos golpes mais duros veio quando o principal centro comunitário da fundação na periferia de São Paulo foi alvo de um incêndio criminoso. O ataque ocorreu durante a madrugada e felizmente não houve vítimas, mas o prédio ficou completamente destruído. Joaquim estava em um jogo fora de casa quando recebeu a notícia. Ele imediatamente voou de volta, encontrando Luísa em meio aos escombros fumegantes do que havia sido o orgulho da fundação. "Como isso pôde acontecer?", perguntou ele, sua voz tremendo de raiva e tristeza. Todas aquelas crianças que dependiam deste lugar. Luísa, embora visivelmente abalada, manteve a compostura. "Vamos reconstruir Joaquim mais forte e melhor do que antes. Não vamos deixar que isso nos detenha." Enquanto eles conversavam com a polícia e avaliavam os danos, algo extraordinário começou a acontecer. Moradores do bairro, muitos dos quais haviam sido beneficiados pelos programas do centro, começaram a se reunir ao redor do local. Trouxeram água, comida, ofereceram ajuda para limpar os destroços. Nas redes sociais, uma campanha espontânea de arrecadação de fundos para a reconstrução viralizou. Em questão de dias, o que começou como um ato de destruição se transformou em uma poderosa demonstração de unidade e solidariedade. Empresas ofereceram materiais de construção, arquitetos se voluntariaram para redesenhar o espaço, e centenas de pessoas se revezaram em turnos para ajudar na reconstrução. O novo centro comunitário, erguido em tempo recorde graças ao esforço coletivo, tornou-se um símbolo do poder da comunidade unida contra o preconceito. A cerimônia de reabertura, transmitida ao vivo para todo o país, foi um momento de celebração e renovação do compromisso com a luta por igualdade. Foi nesse clima de esperança renovada que Joaquim e Luísa decidiram dar o próximo passo em seu relacionamento pessoal. Em uma cerimônia íntima, rodeados apenas por familiares e amigos mais próximos, eles se casaram. A união do casal, que já era visto como um exemplo de parceria e dedicação, inspirou ainda mais pessoas a se juntarem à causa. Entretanto, nem tudo eram flores.
A crescente influência da fundação e a popularidade de Joaquim começaram a incomodar certos setores conservadores da sociedade. Políticos, alinhados com ideias mais tradicionais, passaram a atacar publicamente as iniciativas da fundação, acusando-a de promover uma agenda divisionista. A pressão chegou ao ponto de um projeto de lei antidiscriminação, que a fundação vinha apoiando há anos, enfrentar forte oposição no Congresso. Joaquim e Luísa se viram no centro de um debate nacional acalorado, com manifestações tanto a favor quanto contra o projeto ocorrendo em várias cidades. Foi nesse contexto tenso que Joaquim recebeu um convite para depor em uma audiência pública sobre o projeto de lei. Ele sabia que seria um momento crucial, não apenas para a fundação, mas para todo o movimento antirracista no país. Na noite anterior à audiência, Joaquim encontrava-se inquieto, repassando mentalmente seu discurso. Luísa, percebendo sua ansiedade, sentou-se ao seu lado na cama. "Você vai ser incrível amanhã", disse ela, segurando sua mão. "Lembre-se de todas as vidas que mudamos, de todas as pessoas que estão contando conosco." Joaquim assentiu, apertando a mão dela. "É só que às vezes parece que não importa o quanto nos esforcemos. O preconceito sempre encontra uma maneira de ressurgir." Luísa sorriu suavemente. "É por isso que não podemos parar de lutar. Cada mente que mudamos, cada lei que ajudamos a passar, é um passo na direção certa. E você, meu amor, tem o poder de tocar corações como ninguém." As palavras de Luísa acalmaram Joaquim, lembrando-o do porquê de terem iniciado essa jornada. Na manhã seguinte, quando ele se levantou para falar diante dos legisladores e das câmeras de TV, sua voz não tremeu. Com eloquência e paixão, ele compartilhou não apenas sua história pessoal, mas as histórias de incontáveis outros que haviam sido tocados pelo trabalho da Fundação. "Este projeto de lei não é sobre criar divisões", concluiu ele, sua voz ecoando pela Câmara. "É sobre curar feridas antigas, sobre construir pontes de entendimento, é sobre garantir que cada cidadão deste país, independentemente da cor de sua pele, tenha a oportunidade de viver com dignidade e respeito. Não, estamos pedindo privilégios, estamos exigindo igualdade." O discurso de Joaquim eletrizou a nação. Nas semanas que se seguiram, o apoio público ao projeto de lei cresceu exponencialmente. Finalmente, após meses de debate e negociação, a lei foi aprovada, marcando uma vitória significativa. Não apenas para a Fundação Silva, mas para todo o movimento por igualdade racial no Brasil. Enquanto Joaquim e Luísa celebravam essa conquista, eles sabiam que era apenas mais uma etapa em uma longa jornada. Novos desafios os aguardavam, incluindo a expansão internacional da Fundação e a crescente pressão sobre Joaquim para considerar uma transição do futebol para uma carreira política em tempo integral. Mas naquela noite, enquanto observavam as luzes da cidade de sua varanda, eles se permitiram um momento de pura alegria e gratidão. Tinham um ao outro, tinham sua causa e tinham a certeza de que, passo a passo, estavam fazendo a diferença. "Para onde vamos a partir daqui?", perguntou Luísa, encostando a cabeça no ombro de Joaquim. Ele sorriu, abraçando-a mais forte. "Para onde quer que a luta nos leve juntos." E assim, com os corações cheios de esperança e determinação renovada, Joaquim e Luísa se preparavam para o próximo capítulo de sua jornada, prontos para enfrentar quaisquer desafios que o futuro pudesse trazer. O sucesso da Fundação Silva por Igualdade havia ultrapassado as fronteiras do Brasil. Convites para palestras e parcerias internacionais chegavam diariamente, e Joaquim e Luísa se viram diante da oportunidade de expandir seu trabalho para uma escala global. Após meses de planejamento cuidadoso, eles lançaram uma ambiciosa iniciativa para estabelecer centros comunitários e programas educacionais em diversos países, começando pela América Latina e África. A expansão exigia que o casal viajasse constantemente, dividindo seu tempo entre o Brasil e o exterior. Foi durante uma dessas viagens internacionais que a tragédia golpeou. Seu filho adolescente, Miguel, que havia ficado no Brasil aos cuidados dos avós,
foi brutalmente agredido por um grupo de jovens racistas ao sair da escola. O ataque, filmado por testemunhas e rapidamente viralizado nas redes sociais, deixou o garoto em coma. Joaquim e Luísa receberam a notícia enquanto estavam em Gana, inaugurando um novo centro de treinamento. O voo de volta ao Brasil foi o mais longo de suas vidas, suas mentes atormentadas por medo e culpa. Ao chegarem ao hospital, foram recebidos por uma multidão de repórteres e apoiadores. O ataque a Miguel havia reacendido o debate sobre racismo no país, com manifestações ocorrendo em várias cidades. Mas para Joaquim e Luísa, naquele momento, nada disso importava. Sua única preocupação era o filho que lutava pela vida na UTI. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Miguel permanecia em coma, seu prognóstico incerto. Joaquim e Luísa se revezavam ao lado da cama do filho, suas vidas em suspenso, todo o trabalho da fundação temporariamente deixado de lado. O incidente testou não apenas a força do casal, mas também sua fé na causa pela qual vinham lutando há anos. Houve momentos de desespero, de raiva, de questionamento. Como pudemos ser tão ingênuos? Desabafou Joaquim uma noite, sua voz embargada pela exaustão e pela dor. Pensamos que estávamos mudando o mundo, e olha o que aconteceu com nosso próprio filho. Luísa, embora igualmente devastada, encontrou forças para responder. Não podemos desistir agora, Joaquim. Se desistirmos, eles vencem. Miguel precisa acordar e ver que continuamos lutando por ele, por todos os Miguéis deste mundo. Enquanto o casal enfrentava sua provação pessoal, o mundo exterior continuava em ebulição. O ataque a Miguel havia se tornado um ponto de virada no debate sobre racismo no Brasil. Protestos massivos contra a violência racial eclodiram em todo o país, ganhando cobertura internacional. A imagem de Joaquim, o outrora vibrante jogador de futebol e ativista, agora um pai devastado ao lado do leito do filho, tornou-se um poderoso símbolo da luta contra o preconceito. Mesmo sem poder participar ativamente, ele havia se tornado involuntariamente o rosto de um movimento que ganhava força a cada dia. Foi nesse contexto que, 3 meses após o ataque, Miguel finalmente mostrou sinais de melhora. Seus olhos se abriram e, embora ainda não pudesse falar, ele apertou a mão dos pais, um gesto simples que trouxe uma onda de alívio e esperança. A recuperação de Miguel foi lenta e difícil. Ele precisaria de meses de fisioterapia e acompanhamento psicológico. Mas sua força de vontade era impressionante, espelhando a resiliência de seus pais. À medida que Miguel melhorava, Joaquim e Luísa começaram a retomar gradualmente seu trabalho na fundação. O incidente com seu filho havia dado a eles uma nova perspectiva, um senso de urgência ainda maior em sua missão. Eles canalizaram sua dor e indignação em ação, pressionando por leis mais rigorosas contra crimes de ódio e expandindo os programas da Fundação para incluir suporte específico para jovens vítimas de violência racial. O retorno de Joaquim aos gramados, meses após o ataque a Miguel, foi carregado de emoção. Em seu primeiro jogo, ele usou uma abraçadeira com a mensagem "Por Miguel, por todos nós". Quando marcou o gol da vitória, apontou para o céu, lágrimas correndo por seu rosto. Na entrevista pós-jogo, Joaquim surpreendeu a todos ao abordar diretamente o incidente da festa que havia dado origem à fundação anos antes. Pela primeira vez, ele mencionou Carlos Mendes pelo nome. "Aquela noite mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar", disse Joaquim, sua voz firme apesar da emoção. "Mas hoje quero dizer ao Sr. Mendes e a todos que pensam como ele, eu os perdoo. Não por mim, mas porque o perdão é o primeiro passo para a mudança real. Convido todos a se juntarem a nós nesta luta por um mundo mais justo e igualitário." A declaração de Joaquim enviou ondas de choque pelo país. Carlos Mendes, que havia permanecido em silêncio desde o incidente original, viu-se sob intensa pressão pública para responder. Dias depois, em uma coletiva de imprensa surpresa, o empresário fez um pedido público de desculpas a Joaquim,
e anunciou uma série de iniciativas de sua empresa para promover a diversidade e combater o racismo no ambiente corporativo. Embora céticos quanto às verdadeiras motivações de Mendes, Joaquim e Luísa viram isso como uma oportunidade. Eles propuseram uma parceria entre a Fundação Silva e a empresa de Mendes para desenvolver programas de inclusão no esporte e nos negócios. A colaboração improvável entre o jogador de futebol ativista e o empresário, outrora acusado de racismo, capturou a imaginação do público. Tornou-se um exemplo poderoso de como o diálogo e a compreensão mútua podiam levar a mudanças significativas. Enquanto isso, Miguel continuava sua recuperação, superando as expectativas médicas. Seu progresso era uma fonte constante de inspiração não apenas para seus pais, mas para todos que acompanhavam sua história. Um ano após o ataque, em uma cerimônia emocionante, Miguel fez seu primeiro discurso público ao lado dos pais. Sua voz ainda um pouco hesitante, mas suas palavras cheias de força. O ódio quase tirou minha vida, mas o amor me trouxe de volta, e é com amor que vamos mudar este mundo. As palavras de Miguel ecoaram por todo o país, tocando corações e mentes. Era o início de um novo capítulo na luta de Joaquim e Luísa, uma luta que agora tinha um significado ainda mais profundo e pessoal. Enquanto se preparavam para os desafios que ainda estavam por vir, o casal sabia que tinham percorrido um longo caminho desde aquela fatídica noite na festa. Tinham enfrentado humilhação, ameaças e quase perdido seu filho. Mas também haviam inspirado milhões, mudado leis e começado a transformar a maneira como a sociedade via e discutia o racismo. A jornada estava longe de terminar, mas Joaquim e Luísa estavam mais determinados do que nunca a continuar. Com Miguel ao seu lado, recuperado e pronto para se juntar à luta, eles olhavam para o futuro com esperança renovada, prontos para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Os anos se passaram, trazendo consigo mudanças significativas, tanto na vida pessoal de Joaquim e Luísa, quanto no cenário social do Brasil. A Fundação Silva por Igualdade havia se tornado uma força incontestável na luta contra o racismo, com ramificações em diversos países e um impacto mensurável na criação de políticas públicas e na conscientização social. Joaquim, agora com 35 anos, estava se aproximando do fim de sua carreira como jogador de futebol profissional. Seu desempenho em campo continuava excepcional, mas ele sabia que era hora de começar a pensar na transição para a próxima fase de sua vida. A fundação e o ativismo já ocupavam grande parte de seu tempo e energia, e ele sentia que poderia fazer ainda mais uma vez aposentado dos gramados. Em seu último jogo profissional, Joaquim proporcionou aos fãs um momento inesquecível. Com o placar empatado nos minutos finais, ele recebeu a bola no meio-campo, driblou 3 defensores e marcou um gol espetacular de fora da área, garantindo o título do campeonato para seu time. A explosão de alegria no estádio foi ensurdecedora, com torcedores de ambos os times aplaudindo de pé a performance do ídolo. Na entrevista pós-jogo, emocionado e cercado por seus companheiros de equipe, Joaquim anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional. Mas, para surpresa de muitos, ele também fez outro anúncio. Hoje encerro um capítulo da minha vida, mas estou pronto para começar outro. Depois de muita reflexão e discussão com minha família, decidi que vou me candidatar a um cargo público nas próximas eleições. Acredito que posso usar minha experiência e visibilidade para continuar lutando por igualdade e justiça, agora na esfera política. A notícia da candidatura de Joaquim gerou um frenesi midiático. Muitos o viam como uma lufada de ar fresco na política brasileira. Alguém com uma história comprovada de luta por causas sociais e capaz de unir pessoas de diferentes backgrounds. Outros, no entanto, questionavam sua experiência e o acusavam de usar sua fama para ganhos políticos. Luísa, que havia se tornado uma respeitada acadêmica e consultora em políticas de igualdade racial, apoiou totalmente a decisão do marido. Ela sabia que a entrada de Joaquim na política seria um desafio, mas também via o potencial de impacto positivo que ele poderia ter. A campanha de Joaquim foi intensa e inovadora.
Ele usou sua conexão com as comunidades que a Fundação havia ajudado ao longo dos anos para construir uma base de apoio grassroots. Suas propostas focavam não apenas em questões raciais, mas também em educação, saúde e desenvolvimento econômico sustentável. Miguel, agora um jovem adulto estudando direito, se tornou uma parte ativa da campanha do pai. Sua história de superação e sua eloquência cativante o tornaram um porta-voz poderoso, especialmente entre os eleitores mais jovens. A eleição foi acirrada, com Joaquim enfrentando oposição ferrenha de políticos estabelecidos e grupos conservadores. Houve momentos de tensão, incluindo tentativas de difamação e até mesmo ameaças veladas, mas Joaquim manteve-se fiel aos seus princípios, recusando-se a entrar em ataques pessoais ou políticas divisivas. Na noite da eleição, a família Silva reuniu-se em sua casa, aguardando ansiosamente os resultados. À medida que os números chegavam, ficava claro que a corrida seria decidida por uma margem estreita. Finalmente, por volta das 2 da manhã, veio a confirmação: Joaquim Silva havia sido eleito. O discurso de vitória de Joaquim foi um momento de unidade e esperança. Ele falou não apenas para seus apoiadores, mas para todo o país. Esta vitória não é minha, é nossa. É a vitória de todos que acreditam que podemos construir um Brasil mais justo e igualitário. A todos que votaram em mim e aos que não votaram, eu digo: vamos trabalhar juntos. As mudanças que queremos ver só virão se estivermos unidos. Nos anos que se seguiram, Joaquim trabalhou incansavelmente para cumprir suas promessas de campanha. Ele enfrentou resistência no início, mas sua abordagem pragmática e sua capacidade de construir pontes entre diferentes grupos logo começaram a render frutos. Sob sua liderança, foram aprovadas leis importantes para combater a discriminação racial no mercado de trabalho e no sistema educacional. Ele também foi fundamental na criação de programas de desenvolvimento econômico para comunidades historicamente marginalizadas. Luísa, por sua vez, continuou seu trabalho na Fundação, expandindo seu alcance e influência. Ela se tornou uma consultora respeitada internacionalmente em questões de igualdade racial. Frequentemente convidada para falar em conferências da ONU e outros fóruns globais, Miguel, inspirado pelo trabalho de seus pais, se formou em Direito e começou a trabalhar em casos de direitos civis. Ele se tornou uma voz importante na nova geração de ativistas, combinando o carisma de seu pai com o conhecimento acadêmico de sua mãe. Quando Joaquim completou seu mandato, ele optou por não concorrer à reeleição. Em vez disso, ele e Luísa decidiram focar seus esforços na expansão internacional da Fundação Silva. Eles queriam criar uma rede global de centros comunitários e programas educacionais, levando sua mensagem de igualdade e justiça para além das fronteiras do Brasil. Em uma entrevista concedida anos mais tarde, já com os cabelos grisalhos, mas com o mesmo brilho nos olhos, Joaquim refletiu sobre sua jornada. Quando olho para trás, para aquela noite na festa onde tudo começou, fico impressionado com o quanto mudou, não apenas em nossas vidas, mas na sociedade como um todo. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas ver jovens como Miguel crescendo em um mundo mais consciente e inclusivo me dá esperança. Cada passo que demos, cada obstáculo que superamos, valeu a pena. Luísa, sentada ao lado dele, acrescentou: nossa luta nunca foi apenas sobre nós. Foi sobre criar um mundo melhor para as próximas gerações. E ver que estamos conseguindo, mesmo que seja um pouco de cada vez, é a maior recompensa que poderíamos pedir. A história de Joaquim e Luísa Silva, que começou com um ato de discriminação em uma festa da alta sociedade, transformou-se em um movimento que mudou vidas e ajudou a moldar o futuro de uma nação. Seu legado continuaria através de Miguel e das incontáveis pessoas que foram tocadas e inspiradas por seu trabalho. Enquanto o sol se punha sobre o centro comunitário da Fundação Silva, agora um símbolo de esperança e mudança em sua comunidade, Joaquim e Luísa caminhavam de mãos dadas, seus corações cheios de gratidão pelo caminho percorrido e de expectativa pelo que ainda estava por vir.
Eles sabiam que a luta por igualdade e justiça era contínua, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer sempre juntos, sempre em frente.